Amém, irmãos? Boa noite a todos. Boa noite também, nossos amigos que estão nos assistindo no canal da Igreja Itaúna pelo YouTube. E hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Pegamos a mensagem de número 11. Vamos falar o título todos juntos? Apóstolo Despenseiro do Mistério de Deus. Mais uma vez. Apóstolo Despenseiro do Mistério de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Colossenses, capítulo 1. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o 29. Para ficar mais dinâmico, a gente gostaria que as irmãs lessem o primeiro versículo, 24, os irmãos sucessivamente. Amém? Senhor Jesus, vamos todos? Agora, meus sofrimentos vós, e preencho e resta das aflições na minha carne, a favor do corpo, que é a igreja. Irmãos, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. As irmãs. Irmãos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. As irmãs. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia! Amém. Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, fala para nós. Senhor, queremos ouvir o Teu falar. Leva, Senhor, a ser fiéis. Senhor, a tocar na Sua vontade. Ó Senhor Jesus, venha edificar a Sua igreja. A igreja de Antioquia, servindo a igreja de Antioquia, e o Espírito separou Barnabé e Paulo para a obra que o Senhor designou. Ele saiu e levantou igrejas, e ele recebeu muita revelação do Senhor. Essas riquezas insondáveis, são a despensa que Deus deu para ele. E depois ele dispensou. Então ele também recebeu o encargo da dispensação dos mistérios de Deus. Amém? Então nós vamos ficar claro em o que é despenseiro e o que é dispensador. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos continuar em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler versículo 13 em diante. Irmãos todos comigo, amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A palavra primazia, né, na versão King James, fala supremacia. O Senhor é o primeiro em cada um de nós, em todos nós e em todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Jesus precisa ser o primeiro na sua vida e no seu coração. Amém? Isso precisa ser uma realidade para nós, irmãos. Porque o que o Senhor sofreu por mim e por você para estar aqui não foi algo pequeno. Ele sofreu humilhação, ele sofreu várias situações para poder estar aqui hoje, cada um de nós, como a igreja, como o corpo de Cristo, reunido na cidade de Itaúna. A gente não consegue entender, irmãos, e ver o tamanho da grandeza que é de hoje nós sermos a igreja em Itaúna. Amém? Estarmos aqui para darmos o testemunho da unidade. O que o Senhor Jesus sofreu por mim e por você não foi algo pequeno. Para o seu irmão, o Senhor sofreu por você e não foi algo pequeno. Amém. Aleluia. Amém. Por isso, irmãos, ele tem a primazia. Por isso que o Senhor tem que ser o primeiro. Ele é a palavra. Por meio dele, tudo foi feito. E para ele, tudo foi feito. Aleluia. Eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Isaías, Senhor Jesus. Amém? O livro de Isaías, no capítulo 53. Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Amém? Isaías 53, versículo 2 em diante. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Sua linhagem. Ó Senhor Jesus. O sofrimento que o Senhor Jesus teve, irmãos, para gerar a igreja, para nos salvar, para nos dar a remissão dos pecados. Irmãos, foi algo tremendo. Foi algo muito grande. Alguém precisava sofrer, passar pelo sofrimento, né, para que nós pudéssemos ser gerados. Amém? Você foi gerado? Aleluia! Quando você creu no Senhor Jesus, quando você invocou o nome do Senhor, você foi gerado. Você se tornou filho e filha de Deus. E alguém está aqui e ainda não crê. Dizer, ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus! E nós somos salvos. E a partir daí nós experimentamos a riqueza que é invocar o nome do Senhor. Porque Romanos 10, 12 fala que Ele é rico para com todos os que o invocam. Amém? Você é salvo? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, nesse sofrimento de Cristo nós não temos parte. Ele teve que sofrer sozinho. Ele teve que passar por isso sozinho. Nós não temos parte nesse sofrimento. Louvado seja o Senhor, nós fomos gerados. Ele cumpriu a parte dele. Mas nós ainda temos que completar os sofrimentos de Cristo. Como que nós completamos os sofrimentos de Cristo? Sofrendo pelo corpo de Cristo. Cada um de nós precisamos ganhar isso no nosso coração. Na vida da igreja, nós estamos aqui para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo. E nós recebemos, de Deus homens que tomam a dianteira, que são os primeiros a sofrer pela igreja. São os homens dons que Deus deu à igreja. Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler primeiro o versículo 7. Amém? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aleluia. Agora o versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aleluia! Cada um de nós recebemos a graça segundo a proporção de Cristo. Ninguém pode falar, eu não cresci porque eu não tive nenhum dom. Cada um de nós, no dia que você creu no Senhor, eu e você recebemos a graça de servir o Senhor e de servir o corpo de Cristo. Se você não está servindo o corpo de Cristo, tem algo errado. Ou a sua visão está embaçada, ou você realmente não quer crescer em vida, não quer reinar com o Senhor. Então nós precisamos pedir ao Senhor visão. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, mostra para mim o que eu preciso fazer. Qual que é o trabalho que o Senhor quer que eu faça? E o relacionamento entre nós, ele gera sofrimentos, ele gera problemas. Isso é normal. Mas vencer esses problemas, vencer essas situações é que nos faz crescer. Suportar os irmãos, ajudar os irmãos a avançar. Eu gosto muito do versículo que fala, até que todos cheguemos. Amém? Vamos ler ele, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus! Numa corrida, campeão é aquele que chega primeiro. Mas na vida da igreja, o Senhor não está interessado se você vai chegar em primeiro ou em último. Ele quer que todos cheguem, que todos cruzem a linha. Então você precisa ajudar os irmãos a crescer também. Você precisa encorajar os irmãos a avançar e cruzar essa linha, para reinarmos com o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós precisamos também, irmãos, virar a chave da nossa mente. Porque a nossa mente, ela precisa ser moldada de acordo com o pensamento de Cristo. Se a nossa mente não for moldada, o Senhor não tem como caminhar em nós. Não tem como avançar em nós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Por Jesus. Amém? Romanos 8, versículo 6. Porque pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Queria pedir aos irmãos para colocar no telão, Romanos 8, versículo 6, na King James atualizada. Amém?
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui também, irmãos. Amém? O que fala lá? Pois, o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então a nossa mente, irmãos, ela precisa estar pautada no Espírito. Se a gente pautar nossa mente no Espírito, vai se tornar o Espírito da nossa mente. Porque nós vamos pensar aquilo que o Senhor deseja que nós pensemos. Nós vamos tocar naquilo que o Senhor deseja que nós tocamos. Amém? Vamos também ler Romanos 12, versículo 2. Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 2. Fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em James fala assim: não vos amoldeis a este mundo. Século quer dizer mundo. Irmãos, nós temos que ter cuidado. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos cantando? O que nós estamos vendo? Senhor Jesus. Eu vi uma entrevista de uma moça essa semana. Ela falou que ela gostava muito daquela cantora sertaneja, Marília Mendonça. E ela falou assim, e aí o Espírito Santo iluminou ela, porque as músicas da Marília Mendonça, tudo falando sobre traição, sobre sofrência, sobre problemas de relacionamento. E aí ela percebeu que o casamento dela estava indo embora. Por quê? Porque ela estava moldando a mente dela às músicas dessa cantora. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você canta. Senhor Jesus. Não vos amoldeis a este mundo. Amém? Nós temos a mente do Espírito. A mente do Senhor. Vamos abrir também Efésios 4. (22 e 23). Efésios 4, 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Amém? No sentido, quanto ao trato passado, os despojeis, velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento. Ó Senhor Jesus, se você quer ser renovado, a sua mente tem que ser renovada. Porque a mente é a parte líder da nossa alma. A nossa vida da alma, a nossa alma tem mente, vontade e emoção. Mas a consciência ela se torna o nosso coração. A consciência é parte do espírito. Quando você usa a consciência, você consegue ver o que vem do espírito e o que não vem do espírito. E aí você renova a sua mente, você volta para o Senhor. E nós temos visto, irmãos, o que nos faz voltar para o Senhor? O que nos faz buscar mais o Senhor? E o Espírito tem falado fortemente para nós há anos. Imersão na palavra. Orar, ler a palavra, é você imergir na palavra. Cantar e falar hinos, é você imergir na palavra. Ruminar a palavra, é imergir na palavra. Profetizar, é imergir na palavra. Compartilhar, é imergir na palavra. Nós precisamos estar envolvidos com a palavra, aí nós vamos sendo renovados. A nossa mente vai sendo renovada. Amém? Quem quer ser renovado diz amém. Então, imerge na palavra. Em vez de você perder tempo no celular, vendo YouTube, vendo Instagram, começa a imergir na palavra. Você começar a ler o que os irmãos mandam todos os dias, nas notas de imersão, irmãos, a sua vida vai ser transformada. O apóstolo tem falado para nós, e quando nós tomamos a palavra, imergindo na palavra, nós ganhamos o sentimento que Deus deu ao apóstolo, aí nós também somos transformados, somos renovados, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos viver com alegria. Ó Senhor Jesus! Amém? Louvado seja o Senhor!
Aleluia. Vamos abrir de novo em Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus, versículo 19. Amém? Quem achou já pode ler. Amém? De novo, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Vamos abrir também em Hebreus, capítulo 1, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Amém? Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Amém. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Vamos, está pertinho aí, 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Irmãos, nós precisamos preencher o nosso ser com o resplendor da glória. Amém? Vou falar de novo. Nós precisamos preencher o nosso ser com o resplendor da glória. Você já foi no sol? Você consegue chegar perto do sol? Você tentar chegar perto do sol, você sair da atmosfera da Terra e avançar 1 centímetro ou 1 milímetro, não sei a medida correta, você vai ser queimado. Porque o sol é inacessível. Mas o resplendor do sol, raios solares, eles chegam até nós. Esses raios solares nos aquecem. Esses raios solares nos traz vida. No mesmo sentido, Cristo é o raio solar. O Pai, ele está numa esfera inacessível. Só Cristo chegou nele. Mas quando você toca em Cristo, você toca no Pai. Quando você toca nos raios solares, que é Cristo, o resplendor da glória, você toca no Pai. Amém? Amém, irmãos? Isso é motivo de alegria para nós. Eu tocar em Cristo, eu consigo tocar no Pai. Filipe perguntou para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí o Senhor falou para você, olha, você andou comigo tanto tempo e ainda não viu o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você vê o Senhor Jesus, você vê o Pai. Ó Senhor Jesus, Ele é a primazia, Ele é a supremacia, Ele é o resplendor da glória. Quando eu toco no Senhor, quando eu invoco o nome do Senhor, quando eu entro na imersão da palavra, quando eu bato o meu joelho diante do Senhor, eu toco na pessoa de Cristo, eu toco no Pai. Ó Senhor Jesus, aleluia! Hoje nós podemos receber todas as riquezas de Cristo, todas as riquezas celestiais que estão em Cristo, porque hoje nós temos livre acesso ao trono da graça e de misericórdia, porque o sangue de Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Isso tudo, irmãos, é para que nós possamos estar preparados para dar cumprimento à palavra do Senhor. O irmão mostrou para nós no alimento diário que dar cumprimento à palavra, no grego é a palavra pleró, significa encher até o topo. É você ser transbordado de Cristo, é você afundar nesse rio da graça. Nós tivemos o sabor da palavra quinta-feira, né? E há um tempo atrás, quando o irmão compartilhou sobre o rio da graça, eu sabia que havia o rio da graça lá em Gênesis, né? Ali em Gênesis 2, versículo 10, né? Fala que saía um rio do jardim do Éden que se dividia em 4 braços e alcançava toda a terra. Aleluia!
E aí, depois disso, o homem caiu. E o acesso à árvore da vida foi negado. Só foi reaberto esse acesso por meio de Cristo. Amém? Quando eu e você cremos no Senhor, nós podemos agora desfrutar da árvore da vida. Mas o rio da graça não parou. O rio da graça ainda está correndo. O rio da graça está alcançando as pessoas. Por meio do evangelho do reino, por meio do evangelho da graça. O rio ainda está continuando. Está buscando pessoas que estão no mundo, estão no pecado, estão na política, que estão na religião, que estão nos estudos. O Senhor está buscando todos. Louvado seja o Senhor. E esse rio da graça passou em Efésios, no livro de Efésios. Eu fiquei maravilhado, irmãos. Não tem nenhuma citação, nenhum versículo de Efésios que fala do rio da graça. Mas no Espírito nós percebemos como que esse rio da graça nos alcançou. Aleluia! A plenitude de Cristo está lá. E nós alcançamos esse rio da graça. Nós precisamos pular nesse rio da graça. Por quê? Para podermos dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Para vivermos esse pleró. Amém? Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Deixa marcado na sua Bíblia, Colossenses 1. Nós vamos voltar nesse capítulo todo momento. Aleluia? Quem achou pode ler, versículo 24 e 25. Agora, as aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, os sofrimentos que nós passamos, não pode ser um sofrimento como pecador, e nem como malfeitor, mas tem que ser um sofrimento por causa do corpo de Cristo. Quando eu sofro por causa do corpo de Cristo, eu estou cumprindo a palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2. Senhor Jesus, em Efésios 3, versículo 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo, ele sempre foca a palavra gentios. Para quem não sabe, gentios é quem não é judeu. Gentios são os não judeus. Nós somos gentios. E o Senhor, a salvação veio para os judeus, mas eles rejeitaram. Aí o Senhor Jesus abriu o leque para nós. E nós, gentios, fomos salvos. Então a igreja era formada de judeus e de não judeus. Porque o Senhor derribou a parede de separação, a parede de inimizade. Aleluia! E Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, aquele que levou as riquezas de Cristo para os gentios. Por isso essas cartas chegou até nós. Por isso a Bíblia hoje é aberta para nós. Olha que maravilha, irmãos. A dispensação dos mistérios de Cristo. Mistérios de Deus. Hoje nós podemos desfrutar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos voltar aqui em Colossenses 1, 24, que fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quem quer sofrer? Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Se for para a gente escolher, ninguém quer sofrer. Mas o irmão Pedro deu algumas mensagens para trás, falando que os sofrimentos é graça para nós. Quando nós sofremos pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela igreja, irmãos, nós crescemos em vida. Amém? Se você quiser crescer em vida, você vai ter que passar por sofrimento. E é interessante porque o sofrimento, ele está na vida humana.
Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar para ser engenheiro. Se você quer ser alguém, você tem que estudar para ser esse alguém. Você tem que pagar um preço. Se você quer casar, você tem que trabalhar para casar. Tem que batalhar para comprar seu lote, fazer sua casa. A esposa, a noiva, precisa montar o seu enxoval. Gera sofrimento. Amém? Quem quer ter algum estudo, tem que estudar. Tem que ali gastar seu tempo com essas coisas. Tudo isso, irmãos, né? Gera um sofrimento. A dona de casa, se ela quer a casa arrumadinha, limpinha, cheirosa, ela tem que limpar a casa. Isso é um sofrimento. Se eu quero fazer um dinheiro, porque eu quero investir, comprar alguma coisa, eu tenho que trabalhar. Gera um sofrimento. Isso está implícito na vida humana. Não é diferente na vida da igreja. Se eu quiser reinar com o Senhor, eu vou ter que passar por sofrimentos. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Mas esses sofrimentos, eles geram um crescimento de vida, eles geram um amadurecimento. Amém? Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus não é fácil. Às vezes vai contra a sua mente. Eu não quero sair para pregar evangelho, Senhor. Eu não quero ter que falar, eu posso orar por você na rua. Eu não quero vender livros. Ninguém é obrigado a vender livro, amém, irmãos? Os irmãos que compram o kit, né? Se quiser ofertar, oferta. Se quiser vender, vende. Se quiser doar, doa. O importante é pregar o evangelho. Amém? Mas isso gera um sofrimento. Não é fácil abordar as pessoas. Posso orar por você? E quando a pessoa fala assim, não, a gente parece que desaba no chão, né? Mas tudo isso, irmãos, vai forjando em nós, né? Vai forjando a nossa pessoa. Alguém sabe o que é forja? Eu queria explicar o que é forja. Forja é quando um ferreiro ou um ferramenteiro, ele vai fazer uma peça, uma ferramenta, um martelo, um ponteiro, né? E ele pega uma barra de ferro ou de algum metal, ele leva, né, num negócio de fogo ali, né? E aí ele esquenta aquela peça, né? Aquela peça vermelha, aí ele leva no martelete, ou às vezes ele mesmo tem que fazer manualmente, e aí vai dando pancada naquela peça até ela amoldar e virar a ferramenta que ele deseja. É isso que nós precisamos ser, irmãos. Essa ferramenta na mão do Senhor. Às vezes Deus vai nos dar pancada, mas um dia nós vamos ser úteis na mão do Senhor. Quem quer ser útil na mão do Senhor diz amém. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Queria pedir os irmãos, né, que está no telão, para abrir na King James atualizada, 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Senhor Jesus. Versículos 5 e 6. Amém? Ó Senhor Jesus. Queria que os irmãos lessem comigo. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições com que nós também estamos passando. Ó Senhor Jesus, o apóstolo, quando Deus levanta um apóstolo, ele levanta porque ele recebeu a revelação e ele precisa repassar essa revelação. Amém? E aí ele transmite a homens fiéis, que são os seus profetas, são os profetas, e os profetas repassam isso para a igreja. Amém, irmãos? Esse é o encargo do apóstolo. E ele também passa por sofrimento.
ele também passa por situações, por tribulações, por dificuldades. E por que o apóstolo passa por isso? Porque ele é o escudo da igreja. Então, quando a igreja começa a sofrer, ele tem palavras de consolação para dar para a igreja. Ele consegue consolar a igreja. Por isso é que o apóstolo é o primeiro que sofre. Por isso que o apóstolo Paulo sofreu grandes perseguições, e o pior é que ele sofreu perseguições não só daqueles que não eram crentes, ele sofreu perseguições de gente que era da própria igreja. Os judaizantes saíram da igreja de Jerusalém, né, tentando perverter os irmãos, tentando ensinar os irmãos que eles tinham que também cumprir a lei. Só que quando Cristo veio, a lei findou. Estamos agora numa nova dispensação. Cristo é tudo em todos. Não precisa de eu ficar fazendo aquelas ordenanças da lei do Antigo Testamento. Eu não tenho que ficar matando animais de novo. Eu não tenho que circuncidar. Eu não tenho que ficar escolhendo o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Tudo agora é puro diante de Deus. Então Paulo sofria muito porque os próprios irmãos que não tinham a visão saíam atrás de Paulo, nas igrejas que Paulo já tinha passado, deturpando o evangelho. Isso gerava um grande sofrimento para o irmão. Alguns pregavam o evangelho por inveja, porque quando Paulo levantava a igreja, várias pessoas criam no Senhor e Paulo ganhava uma certa notoriedade. Era normal, é normal uma pessoa ganhar uma certa, né, se tornar uma pessoa de destacar. Aí eles também queriam destaque. Aí falavam mal de Paulo. Senhor Jesus. Mas Paulo, mesmo assim, ele se alegrava. Olha, alguns sofrem pelo corpo de Cristo, outros pregam o evangelho por inveja, mas o importante é que Cristo está sendo pregado. Eu sei que Cristo está chegando às pessoas. Isso é que me alegra. Isso é que me consola. Amém? Senhor Jesus. Então a gente sabe que o apóstolo, ele passa por sofrimentos, né, por causa da igreja. Vamos ler também 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Amém? Senhor Jesus, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Vamos ler todos juntos? Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aleluia! Paulo sofria, irmãos, sofria perseguições, sofria aprisionamento. Às vezes ele era preso como malfeitor, sem ter feito nada de errado, mas a palavra não era algemada. A palavra não ficava trancada. Alguém saía e falava a palavra. A palavra profética que está sendo falada hoje, irmãos, ela não vai parar mais. Ela nunca parou. Desde Moisés, quando o povo de Israel não suportou ver o falar de Deus ali no monte, e aí eles pediram que Deus falasse para Moisés e Moisés falasse para ele. Deus entendeu que precisava de um apóstolo, precisava de um servo, precisava de um profeta para sempre falar a palavra. E esse servo passava a palavra profética para o povo. Então, durante o Antigo Testamento, vários profetas foram levantados. E agora, no Novo Testamento, Deus levantou por meio de Jesus e também por meio dos apóstolos, e até hoje o Senhor tem falado. E nós seguimos essa nuvem. Se a nuvem move, nós movemos. Se a nuvem para, nós paramos. A palavra profética é a nossa direção. Alguns podem até não concordar com a palavra profética. Não critique, não fale nada, apenas acompanhe. Eu estava falando com o irmão João aqui, antes da gente subir para o púlpito,
quanto que o evangelho está sendo pregado nos últimos dias. Eu nunca vi, 6 anos de vida da igreja, nunca vi tanto que o evangelho está sendo intensificado. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãs? Senhor Jesus, quem está fazendo isso? É a palavra profética. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando nós saímos para pregar o evangelho, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo amoldados à estatura de Cristo, porque um dia nós vamos reinar com o Senhor no seu reino. Quem quer reinar com o Senhor? Quem quer reinar com o Senhor? Mas para você reinar com o Senhor, você precisa passar por sofrimento. Para você reinar com o Senhor, você deixar essa palavra profética agir na sua vida. Você precisa obedecer o que o apóstolo fala. Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pelo que, todos juntos, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Amém. Não adulterando a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos homens aí que pregam a palavra, tornam a palavra uma mercadoria e amoldam a palavra aquilo que o seu público quer ouvir. O verdadeiro apóstolo, o verdadeiro servo de Deus, não fala o que o povo quer ouvir, fala o que Deus mandou falar. Ele não adultera, ele fala a verdade. Se vai doer ou não, aí é com a pessoa. Amém? Quem é pai e mãe sabe, a parte mais difícil para falar para os filhos é não. Mas quando o filho aprende que não é não, ele cresce. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Senhor Jesus, as irmãs que vão ganhar neném, já estão gerando seus filhos, estão cuidando das suas crianças, não abre mão. Precisar de falar não, é não. Porque senão, quando o seu filho ou sua filha virar adolescente, ficar jovem, eles não vão te respeitar. Muitas vezes Deus fala não para nós, e não também é uma resposta. Sabe por que ele fala não? Porque eu e você talvez não estamos maduros para receber aquilo que nós pedimos. Senhor Jesus. Então o apóstolo muitas vezes vem com uma palavra dura, uma palavra forte, mas ele não adultera, ele fala o que a palavra fala. Se Deus está falando, ele repassa. Nós não podemos adulterar a palavra, não podemos amoldar. Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia. Queria abrir com os irmãos também, João capítulo 12, versículo 24. Ó Senhor Jesus. João 12, 24. Amém? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, fala assim: em verdade vos digo, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Às vezes, irmãos, às vezes é sofrimento, nós temos que negar nós mesmos. É sofrimento, nós temos que nos anular. Mas isso vai produzir muito fruto. Amém? Às vezes a gente debate, a gente briga, né? Muitos perdem seu companheiro, sua companheira. Por quê?
Eu tenho razão, tem razão, estou certo, mas perdeu o casamento, mas perdeu um irmão, perdeu a irmã, perdeu a comunhão. Muitas vezes, irmãos, morrer produz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos abrir também Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo, Senhor Jesus, versículo 10, amém. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia. Vamos ler de novo? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ó Senhor Jesus, se você quer provar o poder da ressurreição, você tem que ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Vou falar de novo. Você quer experimentar o poder da ressurreição, você precisa ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ó Senhor. Amém? Amém? Não é fácil falar amém, né? Quando fala sobre sofrimento, é duro. Irmãos, mas esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Esse é o caminho que o Senhor deu para nós. Senhor Jesus, aleluia. O apóstolo, irmãos, ele precisa ser usado para falar a palavra. Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ó Senhor Jesus, não viva a vida da igreja para agradar as pessoas, viva a vida da igreja para agradar a Deus. Fale com Deus, conversa com Ele, ore, se derrame na presença do Senhor. Ele tem uma palavra para você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Queria ler também Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 42. Amém? Lucas 12, 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ó Senhor Jesus, quem é o mordomo fiel? Quem quer ser mordomo fiel? Irmãos, o apóstolo falou, recebeu a revelação e falou a vontade do Senhor. Passou para os profetas. Os profetas compartilham com a igreja. Quando você compartilha, você está dispensando a palavra de Deus. Você está dispensando os mistérios de Deus. Amém? Às vezes a gente fica calado. A gente acha que dispensador é só aquele que sobe no púlpito, que fala na live. Não, irmãos. Você e eu precisamos dispensar o evangelho. Amém? Quem é o mordomo fiel e prudente? Que sustenta. O apóstolo, ele dá a comida para sustentar a igreja. Essa comida precisa chegar até nós. A riqueza do Senhor precisa chegar até nós. Esse rio da graça da vida precisa chegar até nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2.
2 Timóteo, capítulo 2. Senhor Jesus, o texto é um pouco grande, mas eu não vou ler ele todo. Vou ler só alguns versículos aqui, só para a gente ganhar mais sobre o sofrimento. Versículo 3. Aliás, versículo 2. Bem? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera que acabo de dizer, que o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Amém? Irmãos, felizmente, todos nós passamos por sofrimento. É ou não é? Quem não tem nenhum sofrimento aí, levante a mão. Nos últimos dias, vários irmãos têm sofrido. Alguns perderam entes, outros perderam outras coisas, outros estão com dificuldade no relacionamento, outros estão com problemas na vida profissional, outros estão lutando aí para ter sua casa, aquela luta para conseguir as coisas, para pagar as contas. Irmãos, todos nós passamos por sofrimento, mas Cristo é tudo em todos. O segredo é você olhar para Cristo, é você ir no Senhor, é você invocar o seu nome, é você imergir na palavra. Amém? Se você estiver imergido na palavra, você consegue, você vence essas dificuldades. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, Senhor Jesus, versículo 17 ao 19, Senhor Jesus, fala assim, Gálatas 4, 17 até o 19, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou convosco, estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Havia um grupo de irmãos que foram nas igrejas da Galácia, deturpando o evangelho, levando um outro evangelho e tentando chamar os irmãos a favor deles. Aí Paulo sofria de novo as dores, como que dores de parto, para gerar os irmãos, porque a palavra, eles estavam abandonando a palavra. Quando alguém abandona a palavra, irmãos, gera um sofrimento terrível em nós. Ó Senhor Jesus. Irmão, se você quer prosseguir, agarra na palavra. Jesus é a palavra. A palavra que vai transformar a sua vida. Amém? Senhor Jesus. A alegria do apóstolo está quando nós somos um com ele. Nós somos um com a palavra profética. Nós somos um com o sentimento, com o encargo. Amém? Vamos abrir em Filipenses 2. Filipenses 2. De 1 ao 4. Filipenses 2, de 1 ao 4. Todos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, quando nós somos um por inteiro. Nós somos um na mente, somos um na alma, somos um no coração, somos um no espírito. Quando nós entendemos a palavra profética, nós obedecemos, nós avançamos. Amém? Quem te trouxe aqui? Foi o Senhor. Quem te trouxe aqui? Foi o Senhor. Amém? Essa palavra o Senhor quer dar para você hoje. Termos um com o apóstolo, termos um com o Senhor. Servo de Deus que Deus colocou agora, né? A gente não quer ficar aqui dando glória para o irmão, a glória seja de Deus. Uma coisa eu quero falar para os irmãos: homens têm falhas. O irmão Watmani teve falhas, o irmão Witness Lee teve falhas, o irmão Dong teve falhas, o irmão Pedro Dong também pode ter falhas. Só um ministério não tem falhas. É o ministério do Senhor Jesus. Amém? Então não fique olhando para o homem. Olha para a palavra que Deus deu para o homem. Se um dia o irmão tiver dificuldade, Deus vai tirar ele e colocar outro. Mas a palavra não vai parar. Aleluia! Se atenta à palavra profética. O trabalho do apóstolo é trazer essa revelação para nós. Se ele falhar nesse encargo, Deus levanta outro. Então não fique preocupado. Deus põe, Deus tira. Amém? Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos o último versículo por causa do tempo. O trabalho do apóstolo é fazer com que nós sejamos um com Ele. Amém? Sejamos um com a palavra, sejamos um com Cristo. Filipenses 3, versículo, Senhor Jesus. Aliás, versículo 21. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder. Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos ler de novo, todos juntos? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos abrir agora em Colossenses 1. Senhor Jesus. Colossenses 1, do 27 até o 29. Ó Senhor Jesus. Aos quais, todos juntos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Irmãos, o trabalho do apóstolo é aperfeiçoar todos os irmãos do corpo de Cristo. O trabalho do apóstolo é que todos os homens e mulheres que estão no corpo de Cristo sejam perfeitos. Quem quer ser perfeito? Quem quer ser perfeito? Anda na presença do Senhor. Obedece a sua palavra. Agarra a palavra profética. Imerge nessa palavra. Amém? Um dia, nosso corpo de humilhação será trocado. Nós vamos nos despir desse corpo e vamos nos vestir do corpo da incorruptibilidade, da imortalidade. E aí nós vamos reinar com o Senhor. Quem quer reinar com o Senhor? Amém? Então vamos abrir Apocalipse 21, versículo 3. Amém? Apocalipse 21, versículo 3.
Todos juntos. Então, ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Deus está com vocês, irmãos. Deus está com vocês. Aleluia. Jesus é o Senhor. Eu queria orar para os irmãos, orar pelos nossos amigos do YouTube. Amém? Só que antes eu queria dar o aviso. Amanhã, irmãos da administração, viu para avisar. E amanhã a reunião será à noite, às 18h30. A reunião do Partido do Pão será amanhã à noite, às 18h30. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus. Ó Senhor, muito obrigado. Senhor, por essa palavra. Obrigado por Senhor ter nos dado os seus apóstolos, seus profetas. Senhor, obrigado por essa palavra profética que tem nos guiado, que tem nos levado a avançar. Senhor, o nosso encargo é de um dia poder reinar com o Senhor. Nos leva, Senhor, a olhar para Ti, a não ficar perdidos no sofrimento. Senhor, nossa alegria é saber que estamos sofrendo com o Senhor. E um dia nós vamos também ressurgir com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoe a sua igreja. Dá graça para cada irmão, cada irmã. Dá graça para cada casal, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Senhor, dá graça também para os nossos amigos do YouTube. Abençoe a vida deles. Que essa palavra edifique cada um deles, para a honra e glória do seu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.